Minha esposa me traiu sem remorso e ainda engravidou do amante dela. Não tenho certeza se este é o subcorreto. Mas não consigo pensar em nenhum outro lugar para postar isso. Para aqueles que se lembram de mim, sou o cara cuja esposa fez com que nossos filhos libertassem um coelho selvagem no meio do quintal depois que eu a aconselhei a levá-lo para os arbustos para soltá-lo com segurança. Um falcão pegou o coelho na frente de nossos filhos, com 4 e 5 anos na época. Eles gritaram com a mãe e voltaram correndo para mim em lágrimas. Nossos filhos começaram a chamar a mãe de assassina de coelhos. Esse nome parece apropriado agora, e outras pessoas a chamaram assim depois que seu caso veio à tona. O que aconteceu com aquele pobre coelho é história antiga em comparação com o que tenho a contar agora. Estou falando como um homem livre depois de terminar o divórcio há alguns meses. Isso vai ser bem longo e complicado. Então se preparem. E sim, amante significa o parceiro do caso. Desculpas por não deixar isso claro antes. Mostrei o meu post original do Reddit para minha esposa. E ela ficou muito brava comigo. Tanto que causou uma briga feia. Depois disso, ela me deu tratamento de silêncio por mais uma semana. Eu tentei fazer meus filhos pararem de maltratar a mãe depois do incidente do coelho. Mesmo com pequenas punições e tempo limite. Mas o apelido de matadora de coelhos continuava voltando toda vez que nossos filhos ficavam com raiva da mãe. Minha esposa diminuiu o tratamento frio depois de algumas semanas e admitiu que deveria ter me ouvido sobre o coelho e ter soltado ele nas moitas, como eu disse. Ela afirmou que só se sentiu na defensiva porque não queria estar errada. Eu aceitei o pedido de desculpas e pedi desculpas também por ter postado no Reddit. Eu queria que a gente fosse para a terapia de casal, mas ela recusou. Ela agiu como se não houvesse nada de errado com o nosso casamento. E eu decidi não forçar mais a questão, já que as coisas pareciam estar melhorando. Mas depois de algumas semanas, minha filha mais velha veio me dizer algo. Havia outra razão pela qual ela estava tão brava com a mãe, além do coelho. Mas ela estava com medo de me contar. Eu a acalmei e disse que ela poderia me contar qualquer coisa. Bem, o que ela disse me chocou e mudou tudo instantaneamente. Ela disse que, por meses, a mamãe vinha trazendo um homem alguns sábados que eu estava no trabalho, e o chamava de seu amigo especial. Ela fez nossos filhos ficarem quietos sobre isso por vários meios de suborno. Mas a mais velha percebeu que havia algo muito errado com isso. E passou um tempo reunindo coragem para me contar. As crianças sabem das coisas e percebem coisas muito rapidamente. Eu realmente não gosto quando as pessoas ignoram esses fatos. Eu tinha notado que minha esposa estava agindo um pouco diferente ultimamente. Ela estava mais impaciente com todos. Especialmente com as crianças. Tentei conversar com ela sobre isso quando mostrei meu primeiro post para ela. E ela simplesmente explodiu sobre qualquer coisa pequena que conseguia pensar. Insultou minha aparência, meu caráter, meus hábitos, até mesmo minha família. Ela até mencionou que eu costumava fumar. Parei de fumar há mais de 10 anos. Depois ela acabou me trancando fora do nosso quarto e chorando tão alto que dava para ouvir por toda a casa. Então, quando minha filha mais velha veio até mim, acabei juntando as peças. Ela estava traindo, e seu comportamento era muito semelhante aos altos e baixos de humor que ela teve durante a gravidez de nossos 2 filhos. Similar, digo, porque era ainda pior. Pelo que consegui descobrir pesquisando online e o que amigos e até mesmo um conselheiro me disseram, minha esposa estava tanto muito mal-humorada por causa dos hormônios, quanto projetando por causa de sua infidelidade. Não posso afirmar ser um especialista em psicologia, mas parece fazer sentido. Eu queria que fosse apenas um mal-entendido. Mas rapidamente encomendei e instalei algumas câmeras escondidas sem que ninguém soubesse. Eu as mandei entregar no meu trabalho para que ninguém em casa as visse. Então eu as configurei em um dia em que minha esposa saiu para uma noite com as amigas dela.
Foi muito fácil conectá-las ao Wi-Fi e em poucas horas eu podia monitorar todos os cômodos da casa pelo meu computador em casa, laptop e computador do trabalho. No começo, eu pensei que poderia estar exagerando. Eu pensei que, se estivesse errado, poderia remover as câmeras e ninguém jamais saberia. Mas não, meus piores medos foram confirmados, pois em apenas a primeira semana consegui muitas provas. O homem que minha esposa escolheu como amante é um antigo colega dela. Eu me lembrava dele muito bem, já que ele parecia ser próximo da minha esposa sempre que o encontrava em várias funções. Minha esposa largou o emprego há anos para ser mãe em tempo integral depois de engravidar do nosso primeiro filho. Na época, foi uma decisão mútua para nós dois. Minha esposa continuou em contato com seus ex-colegas de trabalho, pois eles eram seus melhores amigos. Mas não mais. O que vou te contar agora fez com que ela fosse odiada por todos. Primeiramente, o amante é mais jovem que minha esposa por cerca de uma década. Ela o orientou em seu antigo emprego para preencher sua posição quando ela saiu. E os dois ficaram próximos. Muito próximos. Minha esposa e eu temos mais de 40 anos, mas você não saberia disso olhando para ela. Ela é simplesmente deslumbrante. Muitas vezes ela é confundida com alguém na casa dos 20 anos. E acho que ela se aproveitou disso. Acabei confidenciando a minha irmã sobre o que estava acontecendo e mostrei a ela as imagens das câmeras escondidas. Ela me disse que suspeitava há algum tempo. E disse que viu minha esposa uma vez em um bar local se aproximando muito de um homem que não era eu. Mas eles nunca se beijaram ou algo assim enquanto ela estava observando. Apenas muitos toques nos ombros e na parte inferior das costas. E como ela não tinha certeza, não me contou mais cedo. Acabei comprando um rastreador GPS também. E depois que eu o coloquei para funcionar, o escondi no porta-malas do carro da minha esposa. Minha irmã e o marido dela concordaram em me ajudar e seguiram o rastreador na suposta próxima noite da minha esposa com as amigas. Ela foi para um lugar completamente diferente a 20 milhas de distância do lugar onde costuma ir. E a partir daí encontrou-se com o amante. Minha irmã e meu cunhado os observaram por algum tempo do carro deles. E perceberam que o amante continuava esfregando a barriga dela enquanto conversavam. E eles também gravaram um vídeo disso. Quando vi as imagens, soube que ela deveria estar grávida do bebê dele, já que estava tão mal-humorada em casa. Minha irmã e meu cunhado tiveram que me acalmar, porque eu virei uma bagunça completa. Queria me medicar com álcool, mas minha irmã me disse com toda a razão que beber seria a pior coisa que eu poderia fazer naquele momento. Mais tarde, decidi tirar uma licença do trabalho, mas disse à minha esposa que na verdade estava indo para uma viagem de negócios. Ela não poderia ter ficado mais animada com isso, e não se esforçou muito para esconder sua alegria que eu ia sair por um tempo. Quem é essa mulher? Certamente não é a que eu me casei quase 20 anos atrás, certo? Alguém que se parece exatamente com ela apenas tomou seu lugar um dia? Ela é um alienígena dos habitantes de Pods? Será que eu realmente a conheci? Quanto mais pensava nisso, menos fazia sentido para mim. Então, minha conclusão final foi que tentar entender qualquer coisa não me faria bem. Eu tinha câmeras por toda a casa. E minha irmã e seu marido concordaram em levar meus filhos por alguns dias porque eles adoram visitar a tia e o tio na cidade. Isso deu à minha esposa a chance perfeita. Ela ligou para o amante apenas algumas horas depois que eu saí, e ele apareceu naquela noite para passar a noite. Não vou entrar em detalhes sobre o que eles fizeram pela casa. Vocês podem preencher esses detalhes sozinhos. Mas além de tudo isso, eles estavam zombando de mim continuamente. Eles falavam abertamente sobre seu bebê e como precisavam descobrir o que fazer antes de a barriga dela começar a aparecer, já que ela já estava grávida há mais de 3 meses na época, e não havia como passar o bebê como sendo meu. O amante é de uma raça diferente da minha. Então seria muito fácil dizer que o bebê não era meu desde o nascimento. Minha esposa ignorou as preocupações do amante e disse que eles tinham meses para resolver isso.
Então ela admitiu sem vergonha que esse nem era seu primeiro caso, pois ela havia dormido com outro homem quando tinha 29 anos. Ela disse que estava cansada de ter que agir como uma boa dona de casa e estava cansada de estar com um homem chato como eu que a fazia se sentir velha. E se não fosse por eu ser financeiramente estável, ela teria me deixado há muito tempo. Até mesmo seu amante perguntou sobre qual era seu plano com nossos filhos. Suas palavras exatas foram: ele pode ficar com eles. Ela nem queria mais estar perto de nossos filhos porque achava que eles gostavam mais de mim. E ela logo teria seu bebê recomeço de qualquer maneira. Eu quase joguei o laptop no chão do meu quarto de motel de tão revoltado. Mas me contive, bebi umas cervejas de uma caixa com 6, jantei em uma lanchonete e assisti um filme. Depois disso, passei metade da noite só deitado na cama e pensando até que finalmente adormeci. Eu pensei que conhecia muito bem minha esposa. Eu a amava e teria dado tudo o que tinha para ela. Mas no final, algumas pessoas são simplesmente mais. E você nunca pode realmente saber quem elas são até que revelem sua verdadeira personalidade. Decidi naquele momento destruí-la em um divórcio. Normalmente, sou um homem muito gentil e calmo. Mas me irrite o suficiente e posso me tornar seu pior pesadelo. No dia seguinte, fui ver um escritório de advocacia especializado em divórcio e pedi o advogado mais malvado que tivessem. Eu moro em um estado com culpa. Então minha esposa estava ferrada desde o momento em que peguei sua traição na câmera. O advogado inicialmente estava apreensivo porque eu queria contratá-lo tão rapidamente, até que expliquei minha situação com mais detalhes. E até mostrei a ele algumas das imagens do vídeo. Foi aí que ele deu um sorriso diabólico e apertamos as mãos. Ele disse que começaria imediatamente porque esse era o tipo de caso que os advogados de divórcio adoram afundar seus dentes. Algumas semanas depois, enquanto trabalhava em casa e as crianças estavam na escola, fiz com que minha esposa fosse notificada do divórcio pelo xerife local. Eu tinha câmeras por toda a casa e capturei tudo. Quando ela recebeu os documentos, pareceu assustada, leu o conteúdo e então ficou furiosa. Ela correu para o meu escritório para gritar comigo, mas eu permaneci calmo o tempo todo. Eu já havia desistido do nosso casamento mentalmente. Minha esposa queria argumentar, mas eu disse que já havia tomado minha decisão e queria que ela saísse da minha casa. Eu era o único que pagava a hipoteca. Ela gritou comigo dizendo que eu não podia fazer isso com ela. E então, na verdade, ameaçou contar às pessoas que eu a agredi se eu a levasse ao tribunal e ainda me demitisse do trabalho. Eu disse a ela para ir em frente e inventar qualquer mentira que quisesse. Isso não a ajudaria. Afinal, ela já estava planejando me ferrar, já que está grávida do seu amante. Ela regalou os olhos e perguntou o quanto eu sabia. Eu apenas disse que sabia o suficiente, e disse a ela mais uma vez que queria que ela saísse. Ela se recusou e disse que a casa era tanto dela quanto minha. Então, trancou-se novamente no quarto. Eu vi nas câmeras do quarto ela tendo um colapso, e então pegando o celular e ligando para a polícia. Ela agiu como se estivesse em pânico total, mas havia um sorriso enorme no rosto enquanto o fazia. Ela era uma ótima atriz. Eu teria acreditado nessa performance pelo telefone imediatamente se não soubesse que ela era uma mentirosa. Esperei pela polícia com a porta da frente aberta e disse a eles para entrarem assim que chegassem. Eles estavam inicialmente exaltados e prontos para um confronto. Mas a casa estava limpa e não havia sinais de qualquer tipo de briga. Minha esposa saiu correndo do quarto e agarrou o colete de um dos policiais enquanto chorava e dizia que eu era um maníaco. Pedi a um dos outros policiais para me deixar mostrar a eles evidências do que realmente estava acontecendo, e ele concordou. O que realmente assustou minha esposa, pois ela não sabia que eu tinha gravado ela. Mostrei ao policial as imagens das câmeras em um laptop, onde minha esposa dizia que inventaria coisas para arruinar minha vida. Depois mostrei as imagens da sala de estar depois que ela saiu do meu escritório e foi para o quarto principal. E então mostrei as imagens da câmera no quarto dela ligando para a polícia e mentindo.
Eu havia gravado tudo, de vários ângulos, aliás. E mesmo que ela tenha dito à polícia que eu a agredi, não havia marcas nela e as câmeras da casa mostravam uma história completamente diferente. Então entreguei um pendrive para a polícia com todas as imagens de vídeo que eles precisavam dela ligando para a polícia com falsas alegações. Minha esposa, mesmo diante disso tudo, continuou a mentir dizendo que eu era um abusador e até tentou dizer que as gravações eram ilegais e, portanto, inadmissíveis. Mas eu apontei que elas são legais porque eram câmeras de segurança dentro da minha própria casa, e não gravadas em público. Minha esposa olhou para a polícia e pediu para eles fazerem algo, e eles fizeram. Ela foi algemada e começou a chorar como uma criança. Eu só podia balançar a cabeça. Esta era a mulher que eu amei por tantos anos. Eu pensei que ela era uma pessoa maravilhosa, inteligente e cativante. Eu não poderia estar mais errado. Enquanto a polícia a levava embora, ela gritava que eles não podiam fazer isso com ela. Mas não resistiu muito, senão teria enfrentado acusações adicionais de resistência à prisão. Em seguida, cancelei todos os cartões de crédito que estavam em meu nome e parei com quaisquer pagamentos futuros na conta bancária conjunta. Assim, ela teve que usar completamente o próprio dinheiro para pagar sua fiança. Ela havia economizado bastante todos aqueles anos em que ainda estava trabalhando enquanto a hipoteca era apenas minha. Então, ela estava longe de ficar quebrada. Ela voltou para pegar seu carro, no qual eu havia colocado algumas de suas malas cheias de roupas e algumas outras coisas, e deixei a chave no banco. Assim, ela nem conseguiu voltar para casa. Os pais da minha esposa vieram conversar comigo um dia depois que ela pagou a fiança e saiu da prisão. Inicialmente, eles só conheciam a história distorcida que ela contou a eles, que era basicamente a mesma coisa que ela tentou contar à polícia. O pai dela, especialmente, estava pronto para me atacar. Embora ele seja velho, é grande e forte. Mas quando eu perguntei se ele sabia alguma coisa sobre o caso da minha esposa ou sua gravidez, ele ficou muito surpreso e me deu a chance de explicar. Eu peguei o laptop novamente para mostrar aos meus sogros o que eu tinha gravado. Quando eles descobriram a verdade, ficaram enojados e disseram que não podiam acreditar que essa pessoa era a filha deles. Eles se desculparam comigo e disseram que manteriam contato para ajudar com meus filhos. Então eles ligaram para minha esposa no viva voz bem na minha frente e confrontaram ela sobre suas mentiras. Ela tentou reforçar a mentira até que eles disseram que estavam ao meu lado e viram as gravações. Eles sabiam de tudo e queriam que ela saísse imediatamente da casa deles. Ela tentou voltar atrás, mas meus sogros disseram que não a criaram para ser uma puta adúltera egoísta que tentaria incriminar seu próprio marido. E que ela não era mais filha deles. Eles a renegaram ao telefone mesmo. E depois desligaram antes que minha esposa pudesse dizer mais alguma coisa. Ela tentou ligar de volta, mas eles ignoraram todas as tentativas. E quando eles chegaram em casa, não só ela se foi, mas ela destruiu várias coisas ao redor da casa deles. O que deixou minha sogra em lágrimas. Ainda considero os pais da minha ex como meus sogros, porque eles ainda aparecem de vez em quando para ver seus netos. Mas minha ex é efetivamente morta para todos nós. Minha esposa voltou mais tarde com seu amante para pegar suas coisas. Ele nem entrou na casa, e minha esposa se recusou a falar uma palavra comigo enquanto juntava suas coisas restantes. Ela sabia que havia câmeras por toda parte. E ela se condenaria mais se tentasse alguma coisa. Eu não estava sozinho, minha irmã e cunhado estavam lá para me ajudar a vigiá-la. Meu cunhado fez questão de manter um olho no amante pela janela. Minha esposa ainda estava arrumando as malas quando as crianças chegaram em casa. E ela não tentou falar com nenhum deles. Nem mesmo quando nosso filho mais novo chorou por ela. Antes de sair, ela pegou algumas fotos que tínhamos juntos do nosso casamento na parede e jogou no chão para quebrá-las. Acho que ela esperava uma reação de mim, pela forma como me olhou enquanto fazia isso. Mas como não disse nada, ela apenas pegou a última das suas malas e saiu pela porta. Depois que ela se foi, tive que ligar para minha mãe idosa vir ficar comigo por um tempo,
Porque não podia cuidar das crianças sozinho. Eu não podia tirar muito tempo do trabalho e também não tinha muitas opções de creche. Também fiz testes de DNA para meus filhos. Eu tinha certeza de que eles eram meus. Mas várias pessoas me disseram que, apenas por precaução, eu precisava saber. Felizmente, sim, ambos são meus filhos. E sim, fiz testes para DSTS. E estou limpo. Então, não há com o que se preocupar. Cerca de uma semana depois, minha esposa apareceu na minha porta dizendo que concordaria com um divórcio limpo se eu também concordasse. Ou seja, ela teria ficado com metade de tudo se eu tivesse concordado. Mas eu disse não na cara dela. Houve algumas brigas de ida e volta, e ela mais ou menos admitiu ter descoberto que a lei neste estado não estava do seu lado. Nos conhecemos, ficamos noivos, casamos e vivemos toda a nossa vida neste estado. Não havia como ela sair sem ter uma grande perda, a menos que eu concordasse em resolver. E eu não concordei. Então eu disse que ela me traiu, aos nossos filhos, aos pais dela e praticamente a todos, tendo um caso. Então eu bati a porta na cara dela. Ela saiu em silêncio, e eu não a vi novamente até a corte. Alguns meses depois, no tribunal de divórcio, minha esposa estava visivelmente grávida na época. E ela tinha conseguido um advogado. O amante também não estava em lugar algum. Eu esperava que ela mentisse para o juiz, o que ela começou a fazer algumas vezes. Mas eu tinha evidências em vídeo suficientes para refutar qualquer mentira, então ela realmente não tinha chance. Então, em vez disso, ela tentou arrastar o divórcio simplesmente se recusando a cooperar e fazendo várias exigências. Ela queria a maior parte das minhas economias para começar. E ela queria uma longa lista de outras coisas que possuo. E ela queria que eu comprasse a metade da casa dela, embora ela nunca tenha contribuído para ela. Do meu lado, eu estava lutando pela custódia total dos filhos e para tirar o nome dela da escritura da casa. Eu tinha as evidências em vídeo para respaldar como ela disse que não se importava mais com nossos filhos também, e como ela disse que inventaria mentiras. Minha esposa tentou atrasar e mudar repetidamente suas exigências. Mas o juiz não deixou ela continuar arrastando as coisas. Sendo um estado com culpa, ela tinha direito a muito pouco, já que era adúltera. E sua tentativa de me incriminar apenas piorou ainda mais o caso dela. No final, ela perdeu toda a custódia dos nossos filhos e saiu apenas com suas coisas, o que poderia ser considerado um acordo financeiro justo considerando as circunstâncias, e o carro que eu havia comprado anteriormente para ela. O título estava em meu nome, mas eu o transferi sem me importar como parte do acordo. Ela não fez nenhuma tentativa de falar com nossos filhos durante todo o divórcio de qualquer maneira. Então, eu consegui a custódia total, a casa é completamente minha agora e estou completamente livre dela. Minha ex-esposa tentou continuar mentindo sobre mim para outras pessoas antes e durante o divórcio. Mas minha irmã espalhou a notícia da infidelidade da minha esposa e, logo em seguida, todos os amigos em comum a cortaram quando perceberam quem estava dizendo a verdade. Ela e o amante saíram juntos da cidade depois que o divórcio acabou. Ouvi dizer que o amante não foi demitido, mas foi transferido. Para onde? Não sei. Mas sei que minha ex teve que ir com ele. Eles poderiam ter sido transferidos para congelar na Groenlândia, não me importo. Só estou feliz que ambos se foram. Minha ex deveria ter tido o filho que tanto queria agora. E espero que tenha valido a pena para ela. Isso não é o que eu pensei que postaria no Reddit depois de falar sobre minha esposa soltando um coelho onde um falcão poderia pegá-lo. Mas muitos dos comentários que recebi anteriormente sobre como minha esposa estava agindo me fizeram perceber que eu deveria ter prestado atenção aos sinais de alerta há muito tempo. Acho que mantive os óculos cor-de-rosa durante todo o nosso casamento. Mas agora tudo acabou. Obrigado a todos os leitores que chegaram até aqui. Eu sei que foi muito para ler. Mas essa é minha vida. Obrigado por ter assistido até o final. Se inscreva em nosso canal e deixe sua opinião sobre os relatos abaixo.